isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Nós temos que louvar a Deus, nosso Pai, pela palavra de Deus. Todo dia, agradecer. Porque é ela que nos salva, é ela que nos cura, é ela que nos dá tudo que nós precisamos. E é ela que nos livra do mal. É isso aí, tá? Vamos ver um pouquinho sobre essa natureza do pecado? Romanos 5, lá no Novo Testamento, rapidinho. Romanos 5. Romanos 5, nós vamos ver o versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, não é que uma pessoa é pecadora por causa do ambiente que ela vai. Não, ela é pecadora porque ela nasceu no pecado, todos nós. Tá vendo? Se não tivesse com aquela turminha, não ia ser. Não, já é. É óbvio que aguça. Já fica fácil para aquela natureza seguir aquilo. Certo? Por isso que nós temos que evitar esse caminho. Porque nós já fomos de lá. E não precisa muito para voltar. Falou? Então, é isso que ele está dizendo. Por causa do pecado, a morte entrou e passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, agora, nós vamos ver aqui Romanos 3, volta aqui um pouquinho, versículo 23, ele está falando sobre esse assunto aqui. Ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, quer dizer, da glória de Deus para nascer de novo, precisa de Deus. Porque nós nascemos em pecado, nós não conseguimos andar com Deus do jeito que Ele é, sem essa nova natureza, sem nascer de novo. Ele teve que fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Que Deus aí dessas religiões aí, que dá uma vida nova para uma pessoa? Não existe, só Jesus mesmo. Por isso que Ele é o único Deus, sem dúvida alguma. Né? E veja Salmo 58, versículo 3, vamos lá. Isso é estudar a Bíblia, tá? Estamos estudando. Porque nós temos que entender isso daí. Salmo 58, versículo 3. Olha isso daqui, gente. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Quem nunca aceitou Jesus. Desde que nasceu se desvia de Deus. Amém? Está no pecado. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Então, é isso aí. Todo mundo. E aquele que não aceitou Jesus está até agora, andando no caminho errado. Não vem, não. Não vem, não. Porque você sabe que para andar com Jesus precisa dele. Senão nós já estamos descambados. É fácil, né? Porque é a nossa natureza velha. Parou de orar, ela desce da cruz, pronto, vamos ser tudo que nós éramos antes. Por isso que não pode. Não pode, é perigoso. Tá? Então, hoje, a diferença daquela época lá, do Antigo Testamento, de Acã, nós temos o sangue de Jesus, graças a Deus, porque o sangue de Jesus nos limpou de todos os pecados. Mas espera aí, nos limpou de todos os pecados no dia que nós nascemos de novo. Dali para trás, acabou, não existe o que nós éramos no passado, conforme Paulo diz lá, num dos lugares, em Efésios, né? Nós, da nossa natureza morta, do pecado, os delitos que nós praticamos, tudo que nós éramos, mas nós fomos redimidos no sangue de Jesus. Amém. Ele diz isso lá em Efésios. Então, do dia que nós nascemos para trás, todos os pecados foram perdoados. Não que os de hoje não são. Hoje eu tenho que apresentar os meus pecados para Deus. Porque se eu começar a trazer uns pecadinhos aqui, mais um, aqui dentro, levando a vida que eu quero, sem dar satisfação para Deus, eu estou na transgressão. Transgressão é rebeldia. E Deus falou que rebeldia é pior que feitiçaria. É pior que você ser macumbeiro, ser do diabo. Pensa nisso. Não é brincadeira. Então, 1 Timóteo, vamos lá.
Estamos vendo sobre o pecado. Estava lendo isso? Claro que nós temos que ter isso firme, porque qualquer situação que aconteça, nós temos como nos defender diante do diabo e também ensinar as pessoas. Esse é o objetivo. Não pode ser sem instrução. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha só aqui, que diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Deus veio realmente para salvar os pecadores, mas não foi só para salvar, mas ele teve que dar uma nova natureza. Ele teve que dar uma nova natureza para haver essa salvação. Então, o primeiro passo é a salvação. Agora, preste bem atenção nisso que eu vou falar. Eu não vou entrar nesse ensino agora. Mas toda pessoa que nasceu de novo, de verdade, que teve um encontro de verdade com Jesus, ela é levada para o discipulado. Ninguém te leva. É você mesmo. Eu não estou aqui excluindo só quem é salvo e quem não. Mas isso é porque eu não vou trazer ensino. Está cheio de ensino de Jesus falando sobre isso. Tá? Então, a pessoa salva, ela é levada com essa nova natureza para ser discípulo. E discípulo é o quê? É andar com Jesus, larga o barco lá na praia e vai andar com ele, fazer o que ele manda. Foi o que eu fiz. Eu não tinha barco, mas eu fui servir o meu Deus. E eu louvo a Deus pelo marido que eu tenho, que tem um coração dócil. E ele aceitou e aceita. Porque se fosse um coração de pedra, Deus não ia poder fazer isso. Ou ia haver divórcio. Está valendo? Mas eu não tive medo. Porque eu tive um encontro pessoal com Jesus. Quem nasce de novo tem um encontro pessoal com Jesus. Acabou. Nada é maior que Jesus. Então, Jesus, para salvar os pecadores, ele teve que dar uma nova natureza. Ele teve que dar um coração novo, um espírito novo, que é com a natureza de Jesus. Demais. Então, se você nasceu de novo, Jesus está aí, tá? Para que ele fez isso? Para nos capacitar para não pecarmos mais. Por isso que nós estamos lendo, estudando isso direto do homem velho, que já foi tido como morto. Não é para eu andar mais nos meus pecados, de jeito nenhum. Então, eu com a nova natureza, eu não quis mais andar no meu pecado do passado, ser quem eu era. Ele foi me transformando e vai a cada dia, cada dia, cada dia. É isso que é, olha que demais. Então, você precisa ver bem aí, você nasceu de novo? Onde você está nisso? Como é que é a tua vida? Por que você não deslancha em Cristo Jesus? Você quer deixar ele aonde? Olha, eu aceitei Jesus, mas a vida é minha. Bom, aí eu não sei. Isso aí é você com Deus, não sou eu aqui que estou julgando ninguém. Mas eu vou trazer mais sobre discipulado. O que é ser um discípulo? Para abrir os seus olhos, de repente. Sem acusação e nem condenação para ninguém. Porque todo mundo que nasce de novo é para ser discípulo. Seguir Jesus. Ah, quando eu ficar mais velho, isso aí você não nasceu de novo ainda, não. Acho que não. Porque está cheio de gente dentro da igreja que não nasceu de novo. Porque a pessoa que nasce de novo tem um encontro com Jesus. Vocês viram o que aconteceu com todos aqueles discípulos que andaram com ele e tacaram a porta na cara dele e foram embora. Era multidão. Foram os que crucificaram ele. Eles eram salvos? Não, só os 11. Os 11, e daí as mulheres que serviam ali, os parentes, aqueles vão ali. Que, aliás, nem Tiago, irmão de Jesus, era salvo. Nem um pingo. Eles metiam o pau em Jesus. Está escrito lá. Então ele só nasceu de novo depois. Ainda bem, glória a Deus. Mas a morte dele foi horrível. Jogaram ele lá do pináculo do templo abaixo. Porque ele foi lá, ele era o pastor de Jerusalém, Tiago. Foi duro para ele.
enfrentar as feras e falar que ele era o meio-irmão de Jesus, o Deus Salvador. Quando ele soube isso, meu Deus, quando os olhos espirituais dele se abriram, ele se derreteu. E ele foi o pastor de Jerusalém. E eles tacaram ele lá de cima, do pináculo para baixo. Mas ele não fez questão, porque mais valia o Senhor dele, que ele chamou aí o irmão dele, meio-irmão, de Senhor. O Deus poderoso. Que demais. Gente, isso é o máximo, isso é o máximo, isso é o máximo. Nosso Deus é maravilhoso. Né? Então, tudo bem. Então, tem pessoas que por ignorância pecam. Como é que fica isso? A pessoa nasceu de novo, sabe que não pode, peca. Precisa ver bem isso aí, tá? Fazendo coisa errada. Então, precisa examinar. Cada um tem que examinar isso. Quanto que você quer ser de Jesus? Porque você não pode ficar andando em pecado. Tá? Depende. Isso não exclui a salvação. Tem gente que, sabe assim, anda um pouco para lá, porque está numa luta cruel com o seu pecado, depois volta, quando vai, cai de novo, depois fica lá, mas quer voltar, fala com Deus, fica gritando que quer, mas não consegue, mas depois volta. Se nesse meio termo a pessoa morre, ela é salva. Mas se ela vai deixando, e não vai buscando Deus, perde a salvação. Você entender isso, não pode mesmo, né? Então, toda pessoa que transgride a lei de Deus, não faz isso por ignorância. Então, transgressão é uma coisa que você sabe que não pode. Por isso que você lê Bíblia. Você lê Bíblia para você saber o que você pode e o que você não pode. A Bíblia é muito clara. As cartas, não precisa nem ir lá no Antigo Testamento. Apesar que está tão fácil esse Antigo Testamento, fala lá, gente, está mais claro que isso, só o sol, meio-dia, né? Gente, está assim. Você lê, você está entendendo tudo. Então, é isso aí. Deus nos quer. Não foi fácil o preço que ele pagou para nós sermos dele. Tá? Então, vamos ver agora 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver aqui. Então, tudo bem. Às vezes, por ignorância, nós cometemos algum pecado. Tá? Pode acontecer. Ser nascido de novo, alguma vez, por ignorância, comete um pecado. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Olha só o que ele diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Porque a pessoa não se aprofunda na palavra de Deus e não sabe que está errado. É isso que ele está dizendo. Então, precisa ir atrás, né? De conhecer a palavra de Deus. Eu não posso fazer isso, de jeito nenhum. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais o Espírito Santo está te mostrando. Não é à toa que o pastor David dizia, olha, leia uma vez por mês cada livro do Novo Testamento, porque isso vai entrando em você. Porque agora que você, gente, tanto ensino que está aqui, os seus ouvidos espirituais já abriram um tanto, você já consegue atinar a coisa. Quando você lê, você fala, epa, isso aqui, olha isso é sério. Já é diferente do começo, né? Porque no começo, muito superficial. A gente não pode levar a vida cristã no raso aqui, não pode, gente. Deus me deu uma visão, naquelas vezes, naqueles tempos lá atrás, uma delas foi essa, que Deus, Jesus estava assim no mar, mas não era um mar com muitas ondas. E depois que passa daquele pedaço, o mar que não é muito bravo, assim, depois que passa aquelas primeiras ondas, ele fica mais assim, calmo. E ele estava lá, mas ele estava naquela folha assim da Vitória Régia, e gigante, mas era enorme assim, e ele lá meio que assim, sentado lá,
E ele me chamou, eu não sei dizer para você que é coisa de espírito, né? E aí eu fui chegando perto dele, assim, ele falou, vem aqui. Eu subi naquela folha, e ele me mostrou, estava longe a praia, e estava lotado de gente a praia, ali naquele começo das águas. Ele falou assim, eu não quero você lá, eu quero você aqui, mergulha. É aqui que você vai ficar. Ele disse, agora você mergulha. Era alto mar. Ele falou, é no espírito, que ele disse. Ele falou para mim, eu quero você nas profundezas do meu espírito, da vida espiritual, mas ele quer você. Ele não falou isso só para mim, ele falou para você. Ele quer você nas profundezas do espírito, você conhecer esse Deus. O dia que você conhecer esse Deus, você larga tudo, tudo, porque não tem nada melhor do que ele. Ele é o único, ele é o absoluto, ele é tudo. Entendeu? Então, é isso que Deus quer. Que nós, cada dia que passa, a gente peca menos. Para ter mais unção, porque a unção aumenta quando você peca menos. Você conhece mais, você está se libertando, porque conhecereis a verdade e ela nos libertará. Nós não somos libertos do nada, é da palavra. Precisa ter gosto, sabe, se deter enquanto você estuda, você está buscando. Depois você ora em línguas. Logo Deus vai te usar. Ele começa a usar você. Logo. Não está usando, onde você está? Está no rasinho. Deus não quer rasinho. Ele não morreu na cruz para você ficar no raso, levando uma vida sem sentido. Tá bom, morre e vai para o céu. Mas também precisa saber que lugar do céu que vai ser, né? Porque diz que tem galardão, tem moradias, tem lugares. Tem lugares e lugares. Também ficar num lugar onde não vai ver a glória de Deus também, o resto da eternidade, é melhor do que estar no inferno. Mas também não é o melhor do melhor. Então, minha gente. Então, vamos lá. 1 Timóteo agora, de novo. Acabei de ver ali, mas nós vamos voltar. Então, gente, isso é sério. Eu louvo a Deus por eu ter essa oportunidade que Ele está me dando de eu vir falar essas coisas com você aqui. Eu orei muito para ter este momento, graças a Deus. Então, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele diz, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo fala dele mesmo aqui, que ele estava pecando antes, mas ele não enxergava. Ele não enxergava. E ele achava que ele estava certo. Então, quando nós não tínhamos Jesus, tudo bem. A gente achava que a gente fazia o certo. Se era para vingar, vingava. Não, estou certa. Se era para acabar com o outro, acabava. Estou certa, é lógico. Mas eu não sabia que aquilo não era. Mas hoje nós sabemos. Então, não tem nada a ver. Ele mesmo reconhece e ele fala, eu era um pecador, por ignorância e incredulidade, eu não sabia. Mas esse tempo nosso já passou. Então, 1 Pedro agora. Gente, eu amo a palavra de Deus, eu adoro ficar estudando. Glória a Deus. 1 Pedro, para quem só estudava na escola na véspera, né? Estudava um pouco também, já me encheu, não vou ficar estudando tudo não. Mas Deus, essa deformidade, Ele me libertou. Olha que coisa linda. Eu ia morrer deformada, mas Ele não quis. Ele me curou, me libertou. Eu passo horas e horas estudando. Então, 1 Pedro, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Antes de nós irmos para Cristo Jesus, antes de conhecermos a Bíblia, nós nem sabíamos. Por acaso você lá sabia o que era pecado? Fala aí. Claro que não, nós não sabíamos o que era pecado. Gente, ninguém sabia. Estava tudo ok. Tudo morto. É isso aí que o povo está no mundo, fazendo o que quer. Eles não têm noção de pecado, não adianta você falar. Eles têm uma consciência, é óbvio que quando Adão e Eva caíram, eles não tinham consciência antes, porque eles tinham a vida de Deus neles. O Espírito Santo estava com eles. Eles entendiam tudo de Deus, sabia tudo, né?
Mas quando eles caíram pela desobediência, porque foi transgressão, você viu que é delito? É morte. Está entendendo? Fez o que Deus falou, não faça. Deus deu imediatamente para eles uma consciência, porque o povo sem Deus, o ímpio, eles têm uma consciência. Mas, gente, porque às vezes tem gente que não aceitou Jesus ainda e tal, mas uma hora ou outra ele pode dar uma sintonizada com Deus, por causa da consciência, que dá um alerta. Existe isso. Tá? Então, nós tínhamos uma consciência antes, mas ela estava, gente, muito lá devagar, né? Então, agora nós precisamos observar, né? Porque a nossa consciência, ela nos ajuda no sentido de que quando nós vamos errar, ela dá um sinalzinho. Mas o Espírito Santo está ali ajudando, tá? Nós temos que depender do Espírito Santo, não ficar dependendo só da consciência, não. Mas ela dá uma ajuda, tá ok? Porque todos têm uma consciência, desde que o pecado entrou no homem, tá? Então, nós lá sabíamos de pecado, por isso que Jesus precisou mudar a nossa natureza, para nós enxergarmos o pecado. Foi o que me aconteceu quando eu mudei aqui em Alphaville, e eu ficava sentada lá depois do almoço, debaixo das árvores, lá no meu quintal. E era inverno, estava frio, então saía aquele sol, era muito bom lá. E eu ficava lendo a Bíblia, João, ficava lendo tudo aquilo, capítulo 3, já sabia decor falar aquilo. E provérbios, ficava ouvindo. De repente, um dia eu falei, gente, mas está tudo errado na minha vida. Está tudo errado. Da onde que veio isso? O próprio Deus. Tipo, escuta, se mexe. Se mexe, vai lá para o fundo agora. Fundo do oceano, vai crescer espiritualmente, vai ficar imerso nesse poder de Deus, na palavra, para você e a sua família ser salvo e mais alguém que vier por aí. Então, se você começar a ler a Bíblia, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. Porque eu tinha consciência que eu vim para Alphaville para servir o Senhor, porque Ele falou, você vai mudar para Alphaville. Eu já tinha jurado de pé junto, eu não saio daqui, é aqui que eu vou ficar e tchau, tchau, tchau. Quando toda vez que você fala que é isso, aí é bobagem. Mas a gente tem uma maniazinha, né? Daqui eu nunca vou sair. Então, é isso, você vai começar a enxergar com os olhos espirituais. Peraí, mas está errado, isso não pode ser. Eu não podia mudar a vida de todo mundo na minha casa, eu fui mudando aos poucos, do meu jeito. Aí eu ia confessar a palavra, domingo, ia lá de tarde, e o Fernando vinha, fechava a porta do quarto, mas às vezes ficava lá na janela, assim, confessando, porque eu não podia dar muita bandeira. Vai deixar os outros loucos? Essa mulher ficou louca? Você tem que ter um pouco de discernimento, você tem que ter cuidado, você não pode apavorar os outros, porque eles te internam, com certeza. Aí ele entrava lá, fazia que ele ia no banheiro, mas falava, o que essa doida está fazendo? E eu falando a palavra, confessando, aquilo tudo, que eu ia para os Estados Unidos. Deus fez isso. Eu precisei ir lá, não só para eu aprender para mim, mas para ensinar o Brasil. Então, mas se eu não tivesse na palavra, o diabo tinha acabado comigo. Ele vem todo dia para ver se ele rouba, mas ele encontra a porta fechada. Eu não vou abrir essa porta para ele. Eu decidi, eu quis Jesus, entendeu? Então é o meu prazer ensinar aquilo que eu vivo com Deus, que Ele abre os meus olhos. Às vezes você pode achar absurdo, falar, credo, mas isso é um pouco absurdo. Não, eu também achava. Eu não sou diferente de ninguém. Eu era também, achava, não, isso aí, ai, que exagero, Jesus. Não, eu fico meio que assim, não vou dando meus passos logo. Se eu tenho certeza, eu dou o passo, senão eu fico na minha. Sabe, mas esse negócio está um pouco exagerado, acho que não é bem assim, não. Mas o Espírito Santo foi me cativando e ele vai cada dia mais. Cada dia mais. Então, dá sintonia. Quando eu escuto algum pregador que fala, é isso, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Testifica no coração, tá? Então, nós precisamos saber que a transgressão no grego é desviar ou sair do caminho certo. É um lapso intencional. É sério, hein? Transgredir. Você sabe que Deus não quer, é a lei, você não pode fazer isso. Então, gente, vai dar um jeito na vida, tá? Então,
Quando nós ultrapassamos o limite da violação, nós entramos na transgressão. Entendeu? Que é o delito. É a morte. Meu Deus, gente, é sério. Nós não estamos aqui passeando aqui nesse mundo. Nossa, quantos anos você está passeando aqui? Mas um dia você vai embarcar, meu. Eu também, nós vamos. Para onde você vai? Como vai ser? Hein? Por isso, quando fala a pessoa, ai, fulano morreu, ai, está salvo? Ah, não sei. Falei, eita. Bom, isso aí é só Deus e a pessoa nessas horas. Mas, não, ia para a igreja. Falei, então menos mal, tem a chance. Pelo menos tem a chance, né? Ouviu falar de Jesus. Então, né? Vamos confiar. Essa é a preocupação. O que vai ser, gente? Você está esperando o quê? Amanhã não vai ser melhor que hoje. Sem Jesus. E com Jesus nós vamos enfrentar a dificuldade do amanhã. Você tem que entender isso. Tá? Você tem que ter Jesus para viver amanhã. Porque quem não está com Jesus vive na garra do diabo. Sem saber que igual nós vivíamos. Nem sabíamos que pecávamos. Só fazendo coisa errada, asneiras. Ninguém era bom, ninguém servia para nada. Para Deus, para a salvação. Agora que nós somos salvos, nós temos que viver já servindo esse Deus glorioso cada dia, vencendo. Que é batalha todo dia. Ele vem atrás de nós todo dia para quê? Para roubar a palavra. Se ele roubar a palavra, tchau. Não vai dar fruto, nós vamos fazer o que o diabo quer. Vamos ser servo dele de novo. E não adianta ficar confessando a palavra. Porque se eu estou transgredindo aqui, né? Não dá. Tá certo? Então, aqui entra Marcos 11, vê lá, Marcos 11. Esse pedaço aqui, olha, isso aqui é lei de Deus. Isso aqui e olha, nós temos que lidar com isso direto e reto. Direto e reto. No começo já foi muito mais difícil, mas agora, isso aí você senta lá na presença de Deus, na hora você está resolvido. Só que isso é um mandamento. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Vai falar para um ímpio que ele tem que perdoar, ele te mete a mão na cara, ou não? O ódio que ele está, é capaz de te matar. Como você vem me falar isso? Eu tenho os meus direitos, né, assim? Aquele ódio. E não adianta, porque não vai vencer aquele mal que trouxe a ofensa. Você jamais vai vencer isso sem a sua nova natureza. Jamais. Porque não é com a carne. É com o Espírito, com a palavra, mudando a sua mente na presença de Deus, porque isso, o perdão é algo sobrenatural, não é com força humana. Senão os pecadores estavam aí, tudo beleza. No entanto, não. Se você falar para um ímpio que é para ele perdoar quem fez o mal, mas você vai levar uma lavada, se não um soco na cara. Porque, não, isso daí, a pessoa está tão magoada, com tanto ódio, que o diabo entrou lá, o diabo da ofensa, que ele não aguenta falar, você tem que perdoar. Tá? E nós cristãos precisamos tomar muito cuidado para não entrar nesse ponto. Mas não tem nada, merece sim, não tem nada a ver. Nem eu merecia. E Deus me perdoou. Ele falou, do mesmo jeito que eu tenho misericórdia de você, tem do outro. É na mesma medida. Senão eu não vou ter misericórdia no fim de você. Isso é transgressão. Pois não sabe por que está mal. Tem pecado no acampamento. Está valendo? E não é fácil. Mas na presença de Jesus, tudo fica fácil. Porque ele te envolve de tal maneira que é sobrenatural e você começa a sentir o que ele sente. E vê o que ele vê. E faz o que ele faz. E pronto. Já não sou mais eu, que nem Paulo disse, é ele. Glória a Deus. É isso, gente. Na hora, ai, doeu o calo, meu. Sai pra lá, você pisou. Mas aí eu vou na presença dele, fico lá, entrego, o sangue de Jesus vem lavando, vai mudando tudo. Todo mundo passa por isso, precisa lidar com isso, todo mundo. Nós não vamos ser agora ímpios, né? Atitude de ímpios. Então vamos de novo, 25.
E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, tá? Mas se não perdoardes também vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. É isso aí. Isso é violar. É sério ou não? Opa! E veja que essas coisas ficam escondidas no coração, meus irmãos. É tão terrível que fica lá escondido. Vai que o bicho quer voltar. Então, nós precisamos vigiar, por isso que Jesus falou. Vigiar é isso. Cuida do teu coração. E orar. Porque orar é o quê? Em presença dele. Eu tenho que estar na presença dele. É isso. Nossa, gente, não é demais? Vocês estão comigo? Vocês estão me acompanhando, né? Nossa, eu estou sentindo uma presença de Deus tremenda aqui. Gente, é para fazer, é isso aí que eu quero fazer. Então eu oro para isso, eu fico adorando, louvando. Nessa, Deus está lavando o meu coração com o sangue dele. Eu estou orando em línguas, eu vou me entregando. Todo mundo passa por coisas, mas não é para depositar nada aqui disso. É para lavar, todo dia lavar, limpar. Estão me acompanhando? Porque o pecado é para ontem, para hoje, para amanhã, para sempre, eternamente. Mas eu tenho que apresentar para Deus. Ai, Deus, mas eu estou com uma raiva, Deus, eu estou com uma raiva. Você não pode ser sincero com Deus? Claro que pode. Com Ele é o único que você pode ter, porque Ele sabe. Aí eu bem que estou sabendo. Então, vem aqui. Então, eu clamo teu sangue, me lava, me ajuda agora, eu não quero. E, diabo, você sabe que eu não vou fazer o que você está dizendo. Eu não vou entrar na tua, diabo. Ai, que raiva! Mas eu não vou entrar na sua. Você vai sair, você vai lutando. Gente, é isso, é todo dia batalha. Nós que nascemos de novo estamos em guerra todo dia, todo santo dia. Por isso que se você não ora, meu filho, quando você vê, você está afundado. As coisas não dão certo, né? Então, fazer isso aqui é violar. É sério. Porque sabe. Então, se você não lê muito a Bíblia, você vai deixando para lá. Aquilo não fica falando com você. É isso que o diabo quer. Você vai fazendo o que você quer o dia inteiro. Amaldiçoando. Não tem nada a ver. Então, vamos voltar para agora, sabendo bem desse negócio de pecado, transgressão. Vamos ver agora o pecado, o detalhe do pecado no acampamento de Israel. Então, Josué, volta lá. Capítulo 7. É para todo mundo ir ver o coração. Ô, gente, você não pode obrigar ninguém, você já sabe disso? Ninguém, nem dentro da tua casa. E muito menos fora. Não, você que vai limpar o seu coração. Uma vez que você limpa o seu coração, é luz. Porque os diabos que estão ao redor vão ter que ficar bem amarradinho. É isso aí. Se ele não sair, ele fica amarrado. Você vence tudo. Você vence tudo. Eu sei o que eu estou falando. 7:11. Vamos ver, então. Não é que é 7:11 da noite, não. É capítulo 7. Não, só para a gente tirar um pouquinho o peso que está aqui, né? Eu não estou condenando ninguém. Vocês estão me acompanhando? Tá falando, bom, se você está achando que é para você, amém. Ótimo. É isso que Deus queria. O objetivo é esse. Mas não que eu estou agora atrás dos outros. Não é que é isso. Eu estou atrás de mim, hein? Então, versículo 11. Deus disse, olha aqui, olha. Israel pecou e violou a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram. Mais ainda, olha. Além de pegar o que é amaldiçoado, roubou, dissimulou. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, Deus mesmo falou, olha, tem pecado aqui no acampamento e vocês vão ter que lidar com isso agora. Isso é para nós. Tem pecado, nós vamos ter que lidar. Eu estou fazendo uma coisa que eu não devo, eu tenho que lidar com isso. Eu vou ter que trazer isso aqui diante de Deus.
É isso que eu vou ter que fazer. Para mudar, para tirar a derrota, o que não anda, a coisa que não vai para frente. Né? Então, é isso mesmo. Se você perceber que tem alguma coisa que não está certo na sua vida, você tem que se livrar dele. Urgente. E é bom entender que a desobediência abre a porta para o diabo e ele vai trazer a derrota para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, para a sua igreja. Porque um cara trouxe, o pecado de um cara trouxe derrota para milhões de pessoas. O acampamento de Israel. Pensa nisso, gente. Se eu não me endireito, eu estou sendo má para mim, para minha casa, para minha família, para os meus amigos e para minha igreja. Pensa nisso. Nós não podemos andar no pecado. Pecado é coisa de diabo, desobediência. Nós temos que mudar. Sabe, às vezes pensa que está ajudando e não está, está só atrapalhando, porque tem diabo ali. Aonde está o pecado, a desobediência, está o diabo. São demônios. É que nem... É maldição, né? A maldição. Maldição é diabo. É isso aí. Tá? É um prejuízo total. Veja as consequências de ter coisa escondida aqui no coração. Né? Porque antes vinha a gente aqui na igreja, depois ia ler sorte na mulher da sorte. Depois ainda vinha falar para mim. Gente, eu vou ficar gritando na frente da pessoa, vou esculhambar? Não é o caso. Né? Fazer mandinga, coisinha. Aqui, ó, esses olhinhos gregos, joga no lixo, na privada, dá descarga. O que é isso? Você vai na Turquia, é olhinho turco. Você vai na Grécia, é olhinho grego. Ah, vai. Gente, aquilo é demônio. Outra coisa, seja lá como que é? Na Espanha, naquela coisa lá de Compostela, como é que chama? Aquele caminho, né? Sei lá como é que é. Aí vai andando lá, tem aquelas mãozinhas assim, que é outro diabo. Uma concha, um negócio, é outro diabo. E eles ficam usando tudo isso. Entende? A pessoa quer se enfeitar tanto com o diabo. Né? Gente, quando eu me converti, arranquei tudo, joguei tudo no lixo. Tudo no lixo. Minhas filhas um dia, mãe, olha, achei na gaveta. Taca fora já. Elas ficavam tomando conta de mim. Não pode ter nada aqui. Era muita bugiganga, muito diabo. Muito diabo. Mas chega, acabou. Nunca mais, não quero saber. Plantinha para dar sorte, tem que estar na frente da casa, no fundo, do lado. Sei lá, gente, para com isso. Entende? Quem anda com Deus não é negócio de sorte, é bênção. Você está com Deus. Você é nova identidade, você adquiriu uma identidade nova. A identidade nova, um dos itens é bênção. Já está no seu espírito, você já é abençoado. É isso aí, tá? Graças a Deus que nós temos sangue de Jesus. Eu vou apresentar o meu pecado, clamar o sangue de Jesus, e não precisa fugir de Deus, porque Ele sabe. Você viu aqui. Eu vou esconder de Deus? Frase de vida. Então, né, Deus, o senhor está vendo, né? Fala a minha palavra lá. Ele já sabe, você está tão sem graça na frente dele, mas ele vem com amor. Ele nunca vai vir de chicote. Ele vem com amor, com perdão, com a misericórdia e o sangue. E ele vai te libertar. Uma vez que você faz isso, resolve todo o assunto. Agora, nós vamos ver aqui os versículos para elucidar. 19 e 20. Diz assim, então... Disse Josué a Acã, meu filho, agora você vai ver. Ele foi para cima do cara, né? Disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Pôs o cara na parede. Agora você vai ter que falar aqui. O que você fez? Porque ele não está sabendo. Deus não falou tudo, só falou que ele pegou coisa, né? Não, aliás, ele nem falou quem era. Ele não falou. Tem gente aí que fez isso, ele falou. Prevaricaram, essas coisas todas. Então, aí ele ficou sabendo que era Acã, ele foi lá. E daí no 20. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assado. Ele foi pego, né? Ele teve que confessar.
Bom, aí no 21. Quando vi entre os despojos, olha só, gente, isso aqui é terrível. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, ó, atenção, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Muito bem, não devia ter feito isso, né? E mais, ele usou que dia aquilo? É o pecado escondido. Que dia que ele usufruiu da glória dessa maldição condenada? Então, o pecado é isso. Que dia que você usufrui? Que só te massacra, que só acaba com a sua vida, que não te dá paz, não te dá sossego. Nem um dia. Nós temos batalha todo dia, mas nós vencemos. Nós deitamos, dormimos, temos paz, temos alegria. O diabo vem com uma coisa, com outra, mas nós, eu já estou orando, estou louvando a Deus, fico livre. Não estou na dele. Agora, está com coisa escondida lá. Nem a tua palavra move o diabo. Ele fica dando risada, é isso que fica. Porque está com ele, está fazendo coisa que não deve, né? Então, não pode nem falar para ninguém da glória que ele pegou do diabo. Porque pecado você não pode nem contar. Olha, você pode contar, gente? É pecado, é coisa errada. É coisa que não pode fazer. Você vai contar para os outros? Fica escondido, sofrendo. Olha aí. Que coisa, não tem vantagem nenhuma. Mas agora veja no 21, gente, vai grifando aí na sua Bíblia. Aí está escrito assim, cobicei, primeiro, cobicei-os. Não, peraí, não. Quando vi, primeira coisa, eu vi. A primeira coisa, eu vi. Depois eu cobicei, depois eu tomei. E depois eu escondi. Você está vendo, gente? Não compensa pecar. Só que isso me lembra Tiago 1, versículo 14. Nós estamos acabando, gente. Mas é verdade, gente. Isso me lembra isso aqui, presta atenção. Gente, agora aqui está bem claro o que Tiago nos ensina. Que é isso mesmo, o processo do pecado é esse. Da tentação, eu digo. O processo da tentação é esse. Tiago 1, versículo 14. Ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então é bom não ficar olhando coisa que quer te seduzir. Nem olha. Cai fora, para com isso. Nunca mais. Não tem que olhar. Porque, na verdade, esse negócio que ele pegou era assim, gente. Era a capa babilônica que devia de ser um show, né? Aquilo lá, coisa tudo bordada. Riquíssimo. Depois, eles usavam como é que fala? Sei lá, uns negócios para os cultos dos demônios. Algo assim, que nem como que eu diria aquilo? Um ornamento, né? Que era tudo isso aí de prata, de ouro, pedras, coisas que eram usadas para os cultos demoníacos que os cananeus usavam. Aquilo ficava no templo, aquilo para oferecer, eles usavam aquilo lá. Então era assim tão rico, porque era para os diabos. Eles usavam isso mesmo. Aí ele achou, falou, nossa, isso é uma coisa, né, gente, isso aqui é um máximo. Todo encravado de pedras e prata e ouro. Você viu quanto que pesava? Eu falei, isso eu vou pegar para mim, essa capa. Essa capa um dia eu vou usar, mas como? É amaldiçoado? Como é que você vai usar? Ainda fez um buraco na casa dele. E enterrou lá. Começou aí a tragédia. Tá valendo? Você já viu que eles roubam essas peças de arte nos museus? E eles fazem o quê? Eles têm que esconder e nunca eles vão usar. É a mesma coisa que ignorância. O pecado é isso, é uma ignorância. Que, aliás, é transgressão, né? Porque está indo contra. Né? Faz porque quer. Faz deliberadamente, a pessoa é intencional, é transgredir. Não pode fazer isso, tá? Então, aqui o pecado é isso, ele ficou olhando, ele cobiçou.
e você vai dando margem, ideia, aquela ideia vai aumentando, aí você peca. Aí você vai. Pelo que o coração é. Por isso que Deus falou, não tem nada mais perverso, mais horroroso do que o coração do homem que engana ele mesmo. Está escrito lá em Jeremias. É o nosso coração. Então não fica olhando para as coisas que você vai se inclinar. Vida, eu não quero saber, não quero saber. Tá? Então, para encerrar, vamos ver o fim da história aqui de Josué. Sério mesmo, gente, vou encerrar agora. Josué 7, 20, agora nós vamos ver o que aconteceu, o fim da história. Gente, olha aqui o que a transgressão faz. 24 a 26. Então, Josué capítulo 7, versículo de 24 a 26. Então, Josué e todo Israel, com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Vale de Acor no hebraico quer dizer vale do problema. Não é à toa que chama vale de Acor. É lá que estava o problema. Ele acabou com a vida dele lá. 25. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Então a pior coisa que tem na vida é esconder pecado. Não compensa, porque nem pode usufruir. E sabe que é pecado? Não é? E se você sabe que é pecado, aí é transgressão, pior ainda. Então não se esqueça da gravidade de ir, você aceitou Jesus, você nasceu de novo, fica livre dos pecados. Não fica andando em pecado. Lava o seu coração no sangue de Jesus, apresenta as coisas para Jesus, para ele começar a purificar cada dia mais você, porque conhecereis a verdade e ela vos purificará, vos libertará para purificar, tá? Para o mal não ficar na sua vida, não atrapalhar a sua família, que você ama tanto, que você quer o melhor para a sua família, para os seus amigos, para a sua igreja. Não, vai andar direito, você não aceitou Jesus, então anda com ele, ou então larga a mão, como que é? Não se engana, não deixa o diabo acabar com você. Você tem uma natureza que é igual a de Deus, exatamente a mesma, não é que é igual, é a mesma, ele pôs aí. Por que eu vou andar com o diabo, ser dele, para ele acabar me destruir, e acabar com a minha casa, com a minha família, acabar com as coisas que eu tenho, no fim vira desastre, no fim vira coisa ruim. Não presta, não vale a pena. Tá valendo? Parece pesado, é o que está escrito na carta 1 de João, capítulo 5, que diz, olha, mas você está achando o pecado pesado, é porque você está com ele. Quando você ficar livre do pecado, para mim não tem peso nenhum, não vou fazer isso. Mas isso é forte, então tira o pecado que está aí. Está escrito lá, vai ler a carta de João, primeiro você vai ver isso daí, tá? Então a pior coisa do pecado é ter que escondê-lo. Tá? Seja livre do pecado, foi isso que Jesus fez. Ele nos libertou, estamos livres. Gálatas diz que nós estamos livres. Livres é isso, eu não preciso ficar andando no pecado. Eu não vou, eu tenho a natureza de Deus agora. Eu vou andar com ele, tá? Então o sangue de Jesus nos limpa, apresenta tudo para ele, com simplicidade, com fé, com confiança. Na hora você está liberto, ele vai arrumar a tua vida. Esse Deus é maravilhoso, amém? E eu amo vocês mesmo, porque se eu não amasse eu nunca ia trazer esse ensino aqui. E vocês que estão em casa, né, queridos, que é tudo a mesma coisa. Em nome de Jesus, aleluia. Vamos orar por esses pedidos aqui, ó, que Deus está fazendo milagres com estes papéis que nós fomos aqui. Ei, glória a Deus, aleluia. Hoje a Dirce, a nossa amiga lá de Marília, lembra dela que ela estava aqui, que ela do prédio da João, da Ana Marluz, que o filho dela mora lá. Ela veio para ficar aí uns diazinhos para ajudar, e no fim ela ficou 2 ou 3 meses, né? 2 meses?
4? 4, só era um mês, 15 dias, sei lá, ficou 4, porque amou a igreja. Foi aquela glória na vida dela, ela chora que ela quer vir e tal, pra cá. Mas ela mandou mensagem hoje que ela pegou dengue. Essa dengue tá por todo lado. E ela falou assim, olha, eu fiquei no hospital não sei quantos dias, com muita dor e vômito, aquelas coisas horríveis. Já saí, tô em casa, mas eu tô mal, tô prostrada, eu não tô aguentando, pelo amor de Deus, orem por mim. Marici mandou uma mensagem para mim, eu já fiz oração no áudio para ela, e clamando o sangue de Jesus para circular o sangue dela e para tudo, para ela ficar bem, e repreendi o diabo, doença, enfim, fiz a oração que eu faço. Bom, já passou lá um pouquinho, ela mandou mensagem, falou assim, mas eu louvo essa oração, porque eu sarei na hora. Eu levantei, eu não tinha condição, que era tontura, fraqueza, é um horror, né, gente? Quando o diabo põe a mão na gente, só Jesus, não tem. Por isso que nós temos que orar um para os outros, gente, não tem que ter preguiça. Ora, você, cada um, ora, Deus ouve. É claro, em nome de Jesus, faz a oração, acabou. Mas não ficar falando Deus cura, não, Deus cura não, já curou. Você exerce a autoridade que Deus te deu sobre a doença. E comanda a doença, né? Que ela seja efetuada ali. Aí ela disse assim, olha, eu tomei banho, lavei a cabeça, que eu estava, mas olha, eu estou ótima, agora eu vou lá fazer exame de sangue, porque tem que ver as plaquetas, não sei o quê. Eu falei, mas já está curado, né? Porque ainda orei pro sangue dela, que eu nem estou sabendo disso. Mas é isso, gente. Louvemos ao Senhor, porque Deus está fazendo milagres esses papéis aqui. Ele sempre faz, Ele quer abençoar. Deus quer. Vamos andar na linha dEle, na direção dEle, com a palavra. Gente, é só bênção e nós podemos ajudar aqueles que estão sofrendo. Em nome de Jesus. Então agora ora em línguas, vamos juntos, Senhor nosso Deus e Pai. Eu te louvo, te agradeço, Senhor, por essa nova natureza que Jesus nos deu e essa unção que está na minha vida agora. Eu exerço a autoridade do nome de Jesus sobre todas essas situações que estão aqui, para essas vidas, para essas pessoas. Eu confesso agora, mudança de vida. Em nome de Jesus, eu quebro todas essas fortalezas na mente dessas pessoas que estão enlaçadas com o diabo. Sai fora, diabo. Você sai agora em nome de Jesus. E essas pessoas vão enxergar a luz do Evangelho. Elas vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador dos perdidos, que estão com os nomes aqui, e virão para a glória de Deus. Aleluia. Eu te peço, Pai, manda operários, servos, para estas pessoas, para evangelizá-los, para falar de Jesus, da salvação, e eles vão aceitar Jesus, que eles precisam de pregadores, porque salvação você já deu em Cristo Jesus, aleluia. E eu confesso cura para os enfermos, eu confesso paz e união para esses lares, eu confesso solução de documentos que precisam ser resolvidos agora, em nome de Jesus. Eu confesso o impossível de Deus sobre todas as situações que estão aqui, em nome de Jesus. E eu te louvo, meu Pai, porque essa oração é feita para todos que estão em casa, através da mídia, recebendo a mesma unção, para todos, e a cura, e a paz, que a tua luz gloriosa, ó Deus maravilhoso, entre nestes lares, nestas famílias, que saia a confusão dessas casas, em nome de Jesus, que eles fiquem libertos, e que os anjos sejam enviados para essas casas, para essas famílias, para todos que estão aqui, a mesma coisa, que todas as orações de todos que estão no coração sejam atendidas agora, meu Pai, eu digo em nome de Jesus, que todos estejam abençoados, que a resposta venha agora para você, eu digo em nome de Jesus, e eu te louvo, Senhor, por você estar aqui conosco, com a sua glória, o seu poder e a sua palavra, em nome de Jesus. Oramos para o nosso país, ó Deus, Pai glorioso, mande homens salvos para exercerem cargos de liderança, de governo, de Estado, qualquer liderança, Pai, de ministérios. Ó Deus, meu Pai, que o Senhor levante homens de Deus, homens de Jesus, para tomarem a liderança nesse país, porque não dá do jeito que está. Não dá, diabo, você some daqui. Senhor, manda anjos para abrir uma janela de luz sobre esse Brasil de norte a sul, para que haja evangelização, para que acabe esses demônios de macumbaria, que suma tudo daqui, sejam amarrados em nome de Jesus, que haja conversão e conversão, em nome de Jesus. Oramos aqui para esse centro comercial, onde está a nossa igreja, que essa unção que está aqui, entre nesse centro comercial todo, que saia tudo que não é de Deus, que saia daqui de dentro, tudo que é confusão, que saia desse centro comercial, que haja paz,
que há pessoas convertidas. Senhor, que os anjos estejam circulando diariamente aqui. Senhor, que as pessoas venham para a igreja, os que trabalham aqui sejam salvos, que sejam convertidos também, que haja paz, que haja união entre todos que trabalham aqui, que têm os seus negócios aqui, em nome de Jesus, e a sua proteção, ó Deus nosso Pai. Eu clamo o teu sangue, ó Jesus, para o Oriente Médio, para Israel, para o seu povo, que sejam abençoados, protegidos, e que a fronteira de Israel estejam os anjos acampados para lhe proteger os soldados que estão lá. Senhor, que eles sejam protegidos de todas as maldades do Hamas e Hezbollah. Senhor, que os reféns sejam liberados vivos. Em nome de Jesus, manda anjos agora, Senhor, para resgatar esses reféns vivos. Em nome de Jesus, que haja paz naquele país. E, Senhor, oramos por todo o Oriente Médio, por todos os países, para que haja a paz e a conversão. Que todos aceitem Jesus como Senhor e Salvador. Isso é a preparação para a sua vinda, Jesus. Aleluia. Agora eu clamo teu sangue, Jesus, para todos os lares daqui presentes, que estão unidos aqui agora, para que sejam protegidos contra todas as catástrofes climáticas, para que sejam protegidos de todo mal, os lares abençoados. Eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos e os netos estudam, alguém da casa trabalha, que sejam protegidos de todos os terroristas, que não haja nenhum atentado terrorista nessas escolas, que haja paz, que não haja as vinganças de aluno com professor, professor com aluno, que haja paz nas escolas, em nome de Jesus. E agora eu clamo, Sangue de Jesus, para o local de trabalho, onde todos têm os seus trabalho, Senhor, que seja protegido, e as pessoas que trabalham junto, que não são de Deus, que não são salvas, nós confessamos que obreiros serão enviados para essas pessoas, para elas virem para Jesus, para que haja conversão, e que o diabo, você não vai usar ninguém desses locais para trazer o mal para as pessoas que trabalham nesse local de trabalho. Que haja paz, que haja proteção e o sangue de Jesus para proteger. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela sua guarda, pela sua proteção para nós, para nossa igreja, para nossa família, para todos que estão unidos aqui na mídia, que todos estejam guardados do mal, protegidos em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja todos juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus, assim seja. Deixa eu só anunciar esse livro aqui, ó, do pastor dele, pessoal que está em casa, na mídia, é bom saber. Ele tem esses mini livros, o pessoal pessoal de casa, o pastor dele, 4 passos para sair da tribulação. E ele vai, só nessas folhinhas aqui, ele já vai ensinar, que é sobre a adoração, a paciência, a experiência e a esperança. São itens que vão fazer você ficar livre da tribulação. Vale a pena, tão rapidinho, e você vai ficar cheio de uma orientação espiritual para ficar livre. Amém? Em nome de Jesus. Então, que o Senhor Deus poderoso abençoe a sua vida, que os seus olhos espirituais estejam abertos, seus ouvidos espirituais abertos, que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, servindo esse Deus poderoso nesses últimos dias. E até o próximo culto, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter estado comigo. Amém.